Mais de 11 anos atrás eu abri um programa de edição pela primeira vez, sem experiência, sem técnica, só com a vontade de criar. Eu não fazia ideia de que isso mudaria completamente a minha vida. Eu comecei editando vídeo de anime só por diversão, passei anos editando por hobby, sem ganhar um único centavo, até que em 2023 tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Larguei o meu emprego CLT para viver 100% de edição. Desde então aprendi muito, troquei de software, trabalhei com centenas de clientes, criei meus próprios projetos e tive vídeos que viralizaram, e cada coisa me ensinou algo valioso sobre o que realmente faz um editor se destacar. E hoje eu quero compartilhar minha trajetória com você, mas mais importante que isso, vou te contar todos os ensinamentos que aprendi nessa jornada, para que você consiga colher os frutos muito mais rápido e alcançar grandes resultados na edição de vídeos. Bora lá? Um dos maiores desafios de um editor iniciante geralmente é saber como e por onde começar. E comigo não foi diferente, mas eu fiz questão de procurar saber como iniciar minha jornada. E é uma das coisas mais importantes que eu passo para as pessoas que estão começando. Procurar aprender como fazer as coisas de forma autodidata. Eu comecei lá em 2013, usando o Windows Movie Maker. A minha motivação para isso foi criar AMVs de Naruto, um anime que eu gostava muito. E a AMV, pra você que não sabe, são vídeos de anime com uma música de fundo, geralmente uma luta ou um momento muito foda. Eu tinha um motivo pra editar, uma coisa que eu teria gosto de fazer, e o caminho pra tornar isso possível foi simplesmente a incessante pesquisa por conhecimento. Eu nunca fui fã de investir em cursos pra aprender as coisas. Gostava de fuçar, de procurar tutoriais no YouTube sobre funções específicas, coisas que eu tava precisando exatamente naquele momento. O YouTube tinha todo o conhecimento que eu precisava para evoluir. Era uma prática constante. Eu assistia um tutorial, praticava, errava e repetia. Esse ciclo simples foi o que me fez sair do básico e realmente crescer como editor. Claro que cursos podem ser úteis em muitos casos, mas acho que quando você não tem uma boa base, acaba sendo um excesso de conhecimento, que quando você mais precisar, não irá lembrar. Portanto, o autodidatismo é muito importante para o seu crescimento inicial, assim como foi a virada de chave para o meu. O tempo foi passando e eu fui evoluindo a minha edição. Comecei a sentir a necessidade de migrar de software. Eu usava o Windows Movie Maker, algo limitado e que provavelmente não me faria crescer como editor. Até que em 2014 eu decidi migrar para o clássico Sony Vegas, hoje em dia chamado de Vegas Pro, depois que a Sony vendeu o software para a Magix. Sempre que eu precisava, canais como Thales Editions e Brainstorm Tutoriais me ajudavam muito nessa jornada. Eu estava simplesmente imerso em aprender a editar. Eu editava vários AMVs puramente por hobby, criei até mesmo um canal para ir postando esses meus vídeos. Só que infelizmente eu excluí a maioria deles. Eu continuei praticando a minha edição. E com o tempo, decidi criar uma página de humor no Facebook. Para ela eu também editava alguns vídeos voltados inteiramente em fazer as pessoas rirem. Uma pegada totalmente diferente do que eu estava acostumado. Essa experiência foi muito importante para mim, pois eu estava saindo da zona de conforto e testando um novo estilo de edição. O que é crucial um editor iniciante fazer, pois aumenta o seu feeling e contribui com seus resultados. Além disso, testar novos estilos faz você criar um repertório de trabalhos variados, o que pode te ajudar a procurar trabalhos no futuro. Além de poder fazer você se especializar em um nicho específico, seja porque você é melhor editando aquele estilo ou porque você tem mais interesse. Pois saber editar qualquer estilo de vídeo não impede que você se especialize mais em um ou dois, e é essa especialização que irá destacar você da concorrência. Eventualmente, eu decidi criar um outro canal no YouTube para esses vídeos de humor, o que me fez evoluir muito mais a minha técnica, já que eu estava constantemente editando e tentando melhorar. Hoje, olhando para trás, vejo que aqueles vídeos eram horríveis, cheio de erros técnicos que me dão agonia de ver, além do humor duvidoso. Mas o ponto é, se eu não tivesse começado, eu nunca teria evoluído e me tornado o que sou hoje. Eu editava com o que tinha e fazia o meu melhor. Inclusive, eu editava em um PC que não ajudava muito nas edições. Além dos diversos travamentos durante a edição, eu só conseguia renderizar meus vídeos em 480p, por simplesmente o PC não aguentar uma qualidade maior. Só que mesmo com essas dificuldades, eu continuei, porque no final das contas, o que importava era a minha vontade de aprender e criar. E isso é outra coisa que costumo passar para quem está iniciando na área. Comece com o que você tem. Pode ser um celular ou um computador ruim, mas comece. O que você não pode fazer é ficar acomodado com essa situação. Começar de baixo é a oportunidade que temos para conseguir melhorar no futuro.
Em 2015, minha edição já estava mais avançada. Toda aquela prática ao longo do último ano começou a fazer diferença, e sem perceber, passei a me interessar por storytelling. Na época, eu nem sabia o que era isso, mas olhando para trás, entendo que comecei a querer contar histórias através dos meus vídeos. E isso, meus amigos, é storytelling. Comecei a ver que tinha alguns gringos que faziam AMVs mais tocantes, com uma história por trás, algo que exigia uma construção de narrativa. Esses AMVs tinham um nome específico para diferenciar dos comuns, eram os ASMVs. Eu ficava fascinado com esses vídeos. Eles tocavam, geravam emoção, faziam você se arrepiar. Comecei a seguir diversos gringos que tinham uma qualidade de edição absurda, além de usar eles como referência. Eles eram um patamar que eu queria chegar. E ter essas referências foi essencial, pois quando temos algo para nos guiar, conseguimos criar vídeos com mais clareza e propósito. A diferença entre seguir uma referência e não seguir é absurda. Um bom editor de vídeo sabe o que funciona e o que não funciona, porque ele está sempre atento ao mercado. Ele entende o que está em alta e o que já está saturado, além de como adaptar a sua edição para se manter relevante. Isso serve até como parâmetro para medir a sua própria qualidade. Afinal, como você vai melhorar se nem sabe que seu trabalho está ruim? Você precisa sentir a diferença por conta própria, e isso só acontece se você buscar boas referências. Foi nesse ano que eu aprendi uma das lições mais importantes da minha jornada. Edição não é só cortar e encaixar cenas, é sobre contar histórias e gerar impacto. Em 2016, o meu PC acabou queimando e fiquei um ano inteiro sem editar, mas em 2017 voltei novamente à ativa, dessa vez usando um notebook de 2 GB de RAM. Tentei retornar ao ritmo, voltando a produzir para o meu canal de AMV. Infelizmente, a minha página no Facebook tinha perdido completamente o alcance devido à inatividade, e isso me desanimou com o canal que eu havia criado para ela, me dedicando 100% para o meu canal de AMV. Continuei me esforçando ao máximo para evoluir, já era obcecado por storytelling. Passei o restante do ano me dedicando cada vez mais. A minha edição já estava muito mais avançada. Meu canal foi crescendo e chegou a mais de 2.000 inscritos. E o mais louco é que até aqui eu não tinha ganhado nada com edição. Foram anos investindo tempo e esforço, apenas porque eu gostava de editar. E isso ainda duraria um bom tempo. Em 2018, eu fui chamado por uma equipe de editores para um canal referência no ramo de AMV, com mais de 100.000 inscritos. Uma oportunidade de mostrar meu trabalho para mais pessoas. A partir daí, comecei a evoluir muito mais como editor. Agora, fazia parte de uma equipe que me ajudava a melhorar. Isso foi extremamente saudável para o meu desenvolvimento no longo prazo. E isso é outra coisa que recomendo um editor iniciante fazer. Se cercar de pessoas que também editam, para dessa forma, conseguir feedbacks sobre o seu próprio trabalho. Além de, claro, ver o trabalho de outras pessoas sendo feito. Até então eu postava meus vídeos sem receber qualquer tipo de feedback, o que pra mim era suficiente. No entanto, percebi que é essencial ter pessoas que avaliem o seu trabalho, desde que sejam pessoas que realmente entendam do assunto. Esse tipo de troca contribui muito para o crescimento profissional, faz você pensar fora da caixa e entender o ponto de vista de quem está assistindo. Alguns vídeos que fiz para esse canal chegaram a ter mais de 1 milhão de visualizações, um deles chegou até mesmo a pegar 9 milhões. É surreal pensar que meus vídeos tiveram um alcance tão grande. Neles apliquei todo o conhecimento que havia desenvolvido sobre contar histórias nos últimos anos. São vídeos emocionantes, que mexem com quem assiste e cumprem muito bem o seu propósito. Esses vídeos provam que não é apenas a técnica que define se uma edição é boa ou não. O que realmente importa é o contexto, a forma como a história é contada e o sentimento que se deseja transmitir. Tudo isso vai além da técnica, é algo psicológico que o público sente inconscientemente, e cabe a nós, editores, aprender a manipular a emoção das pessoas, de forma positiva, é claro. Nesse mesmo ano eu consegui comprar um PC mais potente, e finalmente entrei no mundo dos PC gamers. Com essa nova máquina passei a usar mais o After Effects e o Photoshop, para aprimorar ainda mais as minhas edições no Vegas. Com isso, pude aplicar efeitos complexos de VFX e outras técnicas avançadas. 3 anos se passaram, já era 2021. Eu já me sentia bem avançado na edição de vídeo, sabia muitas coisas e tinha dominado completamente o Vegas. Porém, comecei a repensar todo o tempo que gastei editando sem receber um centavo. Percebi que meu trabalho e meu tempo tinham valor, mas até então eu ignorava isso por gostar muito de editar. Foi aí que comecei a demonstrar meus primeiros interesses em trabalhar profissionalmente com edição de vídeo. Foram 8 anos para me entender isso. Eu era um jovem que não tinha visão de negócios, estava encarando tudo
tudo aquilo apenas como um passatempo. E eu não diria que foi tempo perdido, pois esse tempo editando me ajudou muito a evoluir. Só que nada me impedia de pensar em formas de gerar uma renda através da edição de vídeo. E se eu tivesse começado antes, estaria muito mais longe de onde estou hoje. E isso é outra coisa que gosto de falar para quem está começando, e principalmente para quem quer trabalhar com edição de vídeo. Você não precisa demorar tanto quanto eu demorei para transformar isso em uma renda. Você pode começar de baixo, fazendo vídeos por hobby ou até de graça para outras pessoas, para ir pegando experiência mesmo. Mas pense no futuro e se planeje para monetizar essa área quando estiver pronto. Quando virei essa chave, tudo mudou. Editar outros vídeos que não fossem AMV era algo completamente novo para mim. E apesar de ter evoluído muito nos últimos anos, percebi que ainda tinha um longo caminho pela frente. Comecei a buscar meus primeiros clientes em grupos de edição de vídeo no Facebook e comecei a abordar pessoas que postavam estar precisando de editores. Muitos me deixavam no vácuo, mas um dia eu vi uma postagem de um cara procurando editores para suas gameplays. Ele era um português, estava disposto a pagar de 35 a 40 euros por vídeo, o que hoje equivale aí a cerca de 240 reais. Mandei meus AMVs como portfólio e por coincidência ele também gostava de anime. Ele curtiu muito meu trabalho e combinamos um teste. E assim que finalizei, ele já me pagou o valor prometido. Eu ainda trabalhava CLT e ele entendia isso, então eu consegui editar seus vídeos sempre que tinha um tempo livre. Eu fui extremamente sortudo e reconheço isso, mas eu sei da dificuldade que é conseguir o primeiro cliente. Só que eu fui atrás, eu estava em lugares que possíveis clientes poderiam estar, como em grupos de edição de vídeo. Eu nunca entrei em plataformas de freela como Workana ou 20com. São plataformas que a grande maioria dos clientes estão atrás do editor que cobra mais barato pelo seu serviço. E vai por mim, não é esse tipo de cliente que você quer ter. Mas claro que eu não posso generalizar e dizer que é impossível achar algo bom lá. Talvez você consiga. Só que eu sempre achei melhor não arriscar. Em 2022, eu já tinha conseguido juntar uma boa grana editando para esse cliente e decidi investir na melhoria do meu PC. Então fiz um upgrade completo na minha configuração. No entanto, esse cliente começou a diminuir a produção de conteúdo e meus trabalhos para ele foram ficando escassos. Percebendo essa mudança, eu comecei a estudar mais sobre negócios na edição de vídeos para conseguir novos clientes. Na época eu ainda usava o Vegas, mas ao observar o mercado, percebi que o pacote Adobe era o mais utilizado. Foi então que senti a necessidade de aprender o Adobe Premiere, depois de 8 anos usando o Vegas. Após um tempo de prática, eu já dominava o básico necessário para atender clientes. E finalmente, tomei a decisão. Queria viver de edição de vídeo. Eu estava completamente motivado para sair do CLT e fazer da edição de vídeos a minha principal fonte de renda. Em 2023 eu tomei a melhor decisão da minha vida. Larguei meu emprego CLT para focar 100% na edição de vídeos. Foi uma escolha extremamente arriscada, pois além de abrir mão dos meus direitos ao pedir demissão, eu simplesmente não tinha um plano B. Era dar certo ou dar certo. Se desse errado eu ficaria desempregado, mas para minha sorte, no primeiro mês já consegui uma oportunidade fixa em uma empresa, ganhando quase o mesmo que recebia no meu trabalho CLT. E o melhor, 100% de casa, fazendo algo que gosto e domino. Não sei se faria tudo isso de novo dessa forma, pois as chances de dar errado existia. Eu sempre recomendo às pessoas que querem fazer isso, ter um bom planejamento. Não faça como eu e abandone seu emprego relativamente estável por uma oportunidade nova sem ter um plano caso tudo dê errado. Se programe e tenha uma boa reserva financeira. Em paralelo a tudo isso, eu decidi criar um canal no YouTube focado em edições motivacionais de anime, algo semelhante ao que eu fazia antes. Só que dessa vez eu estava visando ser monetizado, e deu muito certo. Consegui viralizar alguns vídeos mesmo com poucas postagens, além de produzir um conteúdo muito bem trabalhado, que motivava outras pessoas. Enquanto eu trabalhava nessa empresa, eu comecei a prospectar em busca de complementar a minha renda. Eu gostava de atender clientes do YouTube, então foquei neles. Fazia uma lista e abordava criadores que faziam sentido para mim, oferecendo o meu serviço. Com isso eu consegui alguns clientes que me ajudaram bastante. Assim eu já fui ganhando mais experiência no mundo dos negócios da edição de vídeo. Prospecção de cliente é algo extremamente poderoso se você quer conseguir bons trabalhos, principalmente no início. Faça isso, eu tenho certeza que os seus resultados serão positivos. Temos o e-mail e o Instagram, uma plataforma extremamente importante para conseguir trabalhos. Busque montar uma boa forma de abordagem, com uma boa cópia de prospecção, e veja a mágica acontecer. Com o tempo eu saí da empresa que eu estava trabalhando. Foi então que das minhas prospecções surgiu uma boa oportunidade, trabalhar para um canal Dark com mais de 500 mil inscritos. Era algo que fazia sentido para mim naquele momento.
O meu PC já começava a engasgar com algumas animações do After Effects. Como editava documentários, composições mais complexas eram comuns e eu precisava de mais desempenho. Foi aí que fiz o meu último upgrade, e esse foi o divisor de águas para mim. O PC simplesmente voava, e isso impactou diretamente na qualidade do meu trabalho. O tempo passou e chegamos em 2024, o auge da minha carreira até o momento. Comecei a estudar mais sobre o YouTube, pois além de ser a plataforma para a qual eu estava produzindo, era que meus clientes produziam também. E entender sobre a plataforma para a qual você trabalha é sem dúvidas muito agregador. O canal Dark para o qual eu estava trabalhando acabou parando de postar, e mais uma vez, precisei correr atrás de novas oportunidades. Foi aí que um amigo videomaker me chamou para suprir a demanda de edição de vídeo na empresa dele. Acabei aceitando, pois precisava de mais estabilidade enquanto organizava meus próprios projetos. Nesse período, dei uma pausa nas prospecções e passei a aceitar apenas clientes que vinham até mim, seja por indicação ou contatos anteriores. Em paralelo a tudo isso, voltando ao meu canal motivacional, eu consegui ser monetizado. Mas por diversos motivos eu não conseguia manter uma boa frequência, o que fazia da receita desse canal uma renda extra, o que já era ótimo. Só que eu gostaria de ter algo mais sustentável, um canal que eu consiga expor mais sobre os meus gostos e conhecimentos. E no final do ano, acabei criando o Editor Consciente, um canal sobre edição de vídeo e criação de conteúdo, voltado inteiramente em passar o meu conhecimento adiante. Era algo que sempre evitei, pois achava que não teria como inovar nesse nicho. Só que finalmente, agora em 2025, eu postei o meu primeiro vídeo, e ele teve uma recepção absurda. Foi um tapa na minha cara, pois eu sempre subestimei esse nicho, achando que não valeria a pena por ter vários já fazendo a mesma coisa. Mas foi justamente por isso que eu decidi criar esse canal, por querer criar algo diferente, passar um conhecimento que as pessoas não veem em todo lugar. No momento, depois de 3 anos usando o Adobe Premiere, eu tô estudando DaVinci Resolve, mas dessa vez, puramente por querer aprender, e não por precisar. Novamente, uma incessante busca por conhecimento. Eu ainda tô muito longe de onde eu quero chegar, mas se eu conseguir sair do zero e construir tudo isso, você também pode. Afinal, eu nunca fui melhor que ninguém, muito menos nasci com algum dom. Tudo isso foi fruto da paixão pelo meu próprio trabalho. E hoje eu tô em uma nova fase, uma fase em que eu não vejo a edição só como ferramenta, mas como estratégia, onde cada corte tem um motivo, cada reforço visual tem um papel. É sobre contar uma história, onde tudo na timeline tem intenção, contexto e narrativa. E se você também é editor e acredita que a gente pode ir muito além do básico, já se inscreve aqui no canal, porque em breve eu vou começar a ensinar tudo o que aprendi nessa jornada. E quem sabe você também não comece a escrever a sua própria versão dessa história. Eu encerro esse vídeo com essa print, uma mensagem deixada pelo meu eu do passado. E essa é a minha história.